Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast Café com Direito, um projeto de extensão do Colegiado de Direito da Universidade Anísio Teixeira, aqui em Feira de Santana. O nosso convidado hoje é o professor Denilson Carneiro e nós vamos abordar aqui hoje sobre direito do trânsito, suas particularidades, os seus problemas e onde está. E hoje nós temos aqui a participação luxuosa do aluno, e da aluna no caso, né, Kelly Rosário, do 10º semestre do curso de Direito, né, daqui da universidade. E aí, tudo bom, Denilson? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, é uma honra poder bater esse papo com o meu professor. Foi meu professor Não lembre, na não. graduação. Não lembre não, certo? Não E sou tão agora, velho assim, não. Viu? Estamos aqui de volta na condição de colega e é sempre uma honra bater o papo com essa... Ela é testemunha, que eu já falei isso na sala, né? Eu acho que você também já falou isso. Eu sempre digo uma coisa, é obrigação, eu sempre falo, os meus alunos, eles obrigatoriamente têm que ser melhores do que eu. O exemplo está aqui. O exemplo está aqui, certo? Com certeza. Vocês têm que ser melhores do que eu. Vai aqui, um exemplo aqui. A vontade de chegar nesse nível não que não me falta. Não, com certeza, né? Graças a Deus, boa parte do meu alunado são melhores do que eu. Como eu disse outras vezes, né? Eu tenho uma particularidade na minha vida de sempre me cercar de pessoas melhores do que eu. É uma virtude que eu tenho. Eu tenho vários defeitos na vida, mas acho que uma dessas virtudes é sempre de me cercar de pessoas melhores do que eu. Eu sempre gosto de aprender com as pessoas próximas. Eu sempre fiz isso. Pois bem, nosso podcast aqui, geralmente a gente começa uma introduçãozinha rápida sobre sua vida profissional, né? Eu sempre faço essa pergunta, foi o direito que te escolheu ou foi você que escolheu o direito? Olha, eu acho que o direito me escolheu. É. Por vários caminhos. Quando eu iniciei na docência dando aula para quem dava aula em autoescola. Quem dá aula em autoescola precisa passar por um curso de formação. E eu iniciei a docência nesse curso. Chegou um dado momento que eu percebi que o meu conhecimento ele era muito restrito. Conhecia muito da lei e nada de direito. E aí o direito me trouxe para ele, foi a partir daí que eu vim para a Unifat, e dos anos de 2008, você foi meu professor. Não lembro esses detalhes não, pelo amor de Deus, certo? E aí me encantei com o direito. A época ainda policial militar e mais uma vez o direito me chamou nessa ideia de estudar direito para estudar um pouco mais de direito de trânsito, para compreender o direito de trânsito. Eu decidi que não era mais o momento de continuar na carreira policial e partir para a advocacia. Acho que não desmerecendo, obviamente, a atividade policial, mas foi a melhor escolha profissional que eu fiz na minha vida. Eu sou apaixonado pela advocacia. Apaixonado mais ainda pela docência, né? Fui aluno da Unifat e tive a honra, a grata satisfação de ser convidado para fazer parte do quadro docente. Para mim, é uma honra maior ainda estar ao lado de professores como você, né? Que além de toda a sabedoria que tem, fizeram parte da minha formação acadêmica. É uma honra para mim. Não, eu que agradeço. A diferença de idade da gente é muito pouca, coisa de meses. Eu comecei a estudar muito tarde. Coisa de E você meses. dá aula muito cedo, então... Não, é uma diferença de meses, Pois bem, vamos, né, ao tema que te trouxe aqui. Direito de trânsito. Eu tive assim, essa expressão, direito de trânsito. Na minha graduação, nem se discutia isso, acho que malmente havia uma legislação de trânsito, a anterior que tem aí, né? Não havia nada. E hoje, diante da complexidade da vida urbana, né? Do crescimento das cidades, houve uma necessidade, acho que premente, de dar um embasamento jurídico, uma visão mais jurídica sobre nesse dia a dia da vida do trânsito. Porque as pessoas pensam do trânsito, pensa apenas tão somente nos carros que transitam. Mas ela é muito mais do que isso, né? Eu deduzo, claro. Você tem o pedestre, você tem as vias como elas devem ser, calçadas, asfaltos, você tem as calçadas, o lugar de estacionamento, né? Os prédios de estacionamento, ou seja, envolve uma política urbana, certo? Muito mais densa e precisa de um disciplinamento, né? Uma visão jurídica mais consistente sobre isso. Então, me aborde aí a importância, né, do estudo do direito do trânsito e da sua real necessidade de que isso não deve ficar, acho que só, quer dizer, uma opinião minha, apenas no meio acadêmico, né? A gente tem que levar isso para a população de um modo geral, o entendimento de como é que funcionam essas regras, né? Sem dúvida. O direito de trânsito, Agemiro, ainda está nascendo. E aí eu vou dizer
para o pessoal de casa é o seguinte, a Unifat é se não a única, uma das poucas do Brasil que tem a disciplina de Direito de Trânsito na graduação. Você não teve, eu não tive. Tantos outros colegas advogados não tiveram essa disciplina na graduação. A minha formação de Direito de Trânsito é uma formação de Legislação de Trânsito, onde eu estudo Legislação de Trânsito, e aí, como eu disse anteriormente, surge aquela necessidade de compreender mais, e aí eu estudo o Direito, aí eu consigo fazer a junção do Direito com a Legislação de Trânsito. E é isso que hoje a Unifat está fazendo, facilitando a vida do acadêmico, porque ele não precisa mais estudar a legislação de trânsito, depois estudar o direito e tentar ele sozinho fazer essa junção para compreender o direito de trânsito. A Unifat tem a disciplina de direito de trânsito. Dito isso, você está certo. O direito de trânsito ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Por exemplo, você, nas suas aulas, quando fala de propriedade, você fala da possibilidade da uso capião na propriedade privada. É possível o uso capião de veículo automotor. É muito comum que as pessoas, por exemplo, vendam um veículo e não saibam onde esse veículo está. Diante disso, tem várias consequências, né? Cível, se por acaso esse veículo se envolver em sinistro, não foi identificado o condutor. Imagine, eu tive um cliente que ele vendeu o veículo, a pessoa não sabia, ele vendeu, não sabia onde estava, e aí o veículo simplesmente bateu na fachada de uma loja, acabou com a fachada da loja, prejuízo de mais de 100 mil, e quem foi chamada para o processo foi essa cliente minha. Então, é possível que a pessoa faça a renúncia de propriedade. Todo Instituto de Direito Civil que dialoga com o direito de trânsito. De acordo com o conceito de trânsito contido no Código de Trânsito Brasileiro, trânsito é a utilização das vias. E as vias, ela compreende calçada, pista, acostamento. E eu estou falando isso porque você falou do pedestre. Pouca gente sabe que é um acidente de trânsito quando o pedestre tropeça numa calçada e cai. Porque a calçada é parte da via. Então, se acontece uma queda em decorrência de um desnível numa calçada, eu tenho ali um acidente de trânsito, eu tenho o direito de trânsito passeando naquela... Porque a ideia que passa de trânsito é que somente envolva veículos, carros, veículos né? E multas de trânsito. Multa de trânsito, né? Ou seja, é muito mais amplo do que isso, né? É muito mais amplo do que isso, né? Ele dialoga, sim, porque né, o direito de trânsito dialoga o direito civil, né? Você falou de propriedade, direito penal, né? Que envolve, né, acidentes fatais, essas coisas. E você falou aí de direito de propriedade, e hoje, essa semana, eu lendo aqui em Feira de Santana, a prefeitura notificando carros que ficaram na rua, já estão meses parados na rua, os carros lá estacionados, ninguém sabe o dono, e a prefeitura notificando. Eu não sei se foi notificando ou removendo. Como é que funciona? Notifica? O veículo que encontra-se em estado de abandono, pode haver a remoção. Então, o que a prefeitura está fazendo é notificando os proprietários do veículo para que dê a destinação dele. Não dando destinação, a prefeitura vai remover esse veículo, obviamente vai notificar o proprietário da remoção. E aí o proprietário, não reclamando da propriedade, continua o processo de asta pública, vai a leilão, assim como os veículos removidos por infração de trânsito. O abandono do veículo na via não constitui infração de trânsito, mas dá a possibilidade da remoção, né, para garantir a vai leilão? Não, vai leilão? Vai leilão. Vai leilão? Vai leilão? Se o proprietário não reclamar a propriedade, aí vai juntando as dívidas, tanto da remoção, contestada no pátio, e é isso aí. Para reparar esse prejuízo que a administração pública está tendo, ela vai a leilão e vende o veículo para reparação desse prejuízo. Ah, sim, é interessante. Nesse detalhe, a gente não se atenta, né? Eu me lembro, certo? Quando eu estava fazendo doutorado, eu e o Josinado, o professor Josinado, nós somos entrevistados aqui. Né? A gente caminhando nas ruas em Buenos Aires e tinha um carro abandonado, que sem mentira nenhuma, certo? Um carro abandonado. Já tinha mato dentro do carro. Certo? Eu falei, daqui um dia de voltar aqui, já tem uma árvore aqui, frondosa, dentro desse carro, abandonado lá, certo? Largado lá. A prefeitura não tomou nenhuma providência, certo? Nenhuma providência. Até por questões de saúde, importante, né? Combate à dengue, porque ela junta água, né? Mosquito, essas coisas, né? Mosquitos. Na sua visão, né, hoje, né, o Código de Trânsito brasileiro, tem até uma crítica que eu faço, certo? Que no Brasil, né, chama assim, Código de Trânsito Brasileiro. Fica parecendo que existe um trânsito brasileiro. Né? Devia se chamar o Código Brasileiro de Trânsito. Sim. E não Código de Trânsito Brasileiro. Fica parecendo, verdade. Fica parecendo que existe um trânsito brasileiro. Mas as regras de trânsito são uma só no mundo todo, quer dizer, em sua grande maioria, né? Elas partem da Convenção de Viena. Né? De Viena. Uma curiosidade, vê se uma coisa, se é isso certo mesmo, você que é do ramo. As luzes do semáforo,
né? Em alguns lugares chama sinal, né? E outros lugares chama semáforo. Em cima vermelho, amarelo e verde. Isso é assim no mundo todo, Sim, né? sim. Agora, ela é assim. Dizem que ela é assim por causa da pessoa daltônica, isso é verdade, porque as pessoas daltônicas elas não têm, elas não enxergam O amarelo? o vermelho, se não me engano. Então, a ordem das cores de cima para baixo permite ao daltônico saber que aquela luz amarela para atenção, vermelha para parar e verde para parar, porque ele não distingue algumas cores. É Então, verdade isso ou é lenda? você fala da universalidade da É, comunicação, nos faróis. não das cores, né? Eu sei que quando a primeira luz está piscando ali, independente da cor dela, é Ela para em eu cima, é parar. A vermelha. do meio É. para eu reduzir a velocidade. Que é assim no mundo todo. Exatamente. Justa. Disseram que era porque tinha pessoas daltônicas. Se é por esse motivo, eu não sei, mas com certeza é padronização. E se a padronização atendeu a essa necessidade? Porque, veja, imagine o daltônico que dirige no Brasil e tem É diferente, ele não vai saber nunca se Não vai vai parar. saber qual é a ordem que está sendo dada ali naquele momento. Você acha que o atual código atende, né, a política pública hoje que a gente vê nas ruas do Brasil? Ele deveria ser mais severo? Ele deveria ser mais policialesco? Porque, me corrija se eu estou errado, tem até multa para pedestre, né, que não obedece às Sim, regras, né? sim, Está lá no código, né? Então, qual é a sua visão a Para pedestre, respeito? para ciclista. Gemiro, eu acho que o Código de Trânsito Brasileiro, que é criado em Supre a necessidade? Atende? Supre não atende, né? Então, eu acho que ele é criado, quando ele é criado em 1997, Hum. ele é criado de uma maneira futurista, de modo que, por exemplo, institui a multa para pedestre. Entendendo que a sociedade vai evoluir ao passo de que quando o agente de trânsito pedir o seu documento para que você cometeu a infração, você vai entregar o seu documento. E essa é a dificuldade de multar um pedestre. Como você multa um pedestre? Né? Através do cadastro de pessoa física seria possível. Mas como é que você vai ter acesso ao cadastro de pessoa física? É preciso que ele te entregue. E a gente não tem civilidade suficiente para isso. Digo que, sem dizer que ele atende ou não a necessidade, mais ainda do que isso é dizer que o Código de Trânsito Brasileiro passa por muitas alterações. A gente não deu tempo de fazer acontecer e muda. Não dá tempo de fazer acontecer e muda. Você credencia isso aqui, certo? Eu acho que é necessidade de atender clamor social. Né? A sociedade, ela clama por um trânsito mais seguro e a gente, enquanto sociedade, a gente se apoia muito na árvore do punitivismo. E é esse o grande problema. Eu vou dar um exemplo de lei seca. Antes de 97 não existia o crime de beber e dirigir. E aí havia anteriormente um limite de tolerância. Esse limite de tolerância zerou. Agora há uma possibilidade de uma alteração legislativa que a pessoa que dirige sob efeito de álcool que mata alguém tem uma multa num valor absurdo. Nem é mais culposo o crime, é doloso, né? Tipificado Então, a depender, né? Da situação, né? Tem circunstâncias que levam a ser dolo, né? É. Não só a bebida. O álcool, na verdade, no homicídio, ele é um fator que qualifica o crime. Né? Então, por exemplo, tem uma determinada. A pena é de detenção para quem comete homicídio culposo na direção veicular. Só que se você comete homicídio na direção veicular sob a influência de álcool, não é mais detenção. Agora, o regime é de reclusão. E tem também uma pena aumentada. Agora, por exemplo, se você bebe, dirige e mata alguém, mas para além de só beber, dirigir e matar, você demonstra desrespeito com a legislação de trânsito, aí eu já tenho a possibilidade do dolo. Porque não é só beber e dirigir, é beber e dirigir e assumir o risco de cometer aquela conduta. Mas voltando, eu digo que, assim, quando eu fui... o meu mestrado, ele é no Uruguai, né? E aí, obviamente, a gente faz mestrado no exterior, a gente tem que passar um determinado período lá. E me chamou a atenção porque eu fui fazer estudo de trânsito lá no Uruguai. Não tem o crime de beber de direção. Ué, Não tem. ué, Pois bem. vou morar lá. Não bebo, não. Isso não quer dizer que a pessoa não seja punida. Há a penalidade administrativa. Não é visto como notificação de conduta penal, não. Né? Não administrativa. Ok, A pessoa que bebe e dirige lá, assim como no Brasil, tem o seu direito de dirigir suspenso, mas lá, de fato, a suspensão ela é aplicada de forma rigorosa. Qual é o grande problema aqui? A gente não conseguiu fazer com o bebê de direção o que fizemos com o cigarro. É crime fumar,
Não. Na sua época, na sua adolescência, que Não. faz um bom tempo, né? A fase até adulta mais jovem faz um bom O tempo. próximo podcast vai ser de luta. Você deve se recordar que era costume as pessoas fumarem. É. Mas as pessoas deixaram de fumar. E a campanha não foi, ó, se você fumar, você vai ser preso. Houve uma campanha massiva, houve uma educação da população sobre os efeitos do tabaco no organismo do indivíduo. Isso não acontece com o trânsito. Como eu disse, a gente busca o tempo todo... Até porque ninguém é punido por fumar e dirigir, né? Exato. Então quer dizer que todas as vezes que a pessoa bebe e dirige, ela comete um crime? Então, não. Aí tem uma questão. Beber e dirigir, em alguns momentos, vai ser só infração de trânsito. O que vai diferenciar beber e dirigir de infração de trânsito de crime? É a alteração da capacidade psicomotora. O crime, ele se dedica a controlar a alteração da capacidade psicomotora. Você compreende que nem sempre que você... Você bebe, Kelly? Não toma nem susto. E nem você também, né, Não, Ribeiro? bebo. Mas veja. Uma cervejinha de vez em quando. Pronto. Então, essa cervejinha de vez em quando não necessariamente alterará a sua capacidade psicomotora. O Código de Trânsito, nas disposições penais, busca tutelar, o bem jurídico tutelado é a capacidade psicomotora do indivíduo. Por exemplo, se você bebeu e dirigiu e não está com a capacidade psicomotora alterada, você não comete crime. Se você bebeu e dirigiu e está com a capacidade psicomotora alterada, aí você comete crime. E como é que a gente consegue estabelecer isso? Olha, o próprio Código de Trânsito brasileiro também tratou de Mas o agente de trânsito, ele está habilitado para identificar isto? Está. A lei concedeu a ele essa possibilidade. É. Primeiro, por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. Você olha para uma pessoa e você sabe se a pessoa está bêbada, não sabe? Com certeza. Sabe. Com Então, certeza. esses sinais possibilitam. Mas às vezes tem pessoas que bebem e a gente não percebe que bebeu. Pronto. E essa pessoa que bebe e você não percebe que ela bebeu, ela não está com a capacidade psicomotora alterada. Então, ela não comete crime. Sim. Então, tanto esses sinais, quanto, por exemplo, o teste de etilômetro. No teste de etilômetro, se ele atingir 0,3 miligramas por litro de sangue, eu tenho ali uma alteração da capacidade psicomotora. Ou se fizer o teste de sangue e for superior a 6 decigramas. Mas não leva em consideração, quer dizer, se eu estiver falando bobagem, pode dizer, não tem isso não. O fato do organismo da pessoa. Tem pessoas que têm uma habilidade não, tem uma capacidade de absorver o álcool muito mais rapidamente do que outras. Sim. Tem pessoas, por exemplo, magras, que meio copo de cerveja não aguenta ficar em pé. Tem pessoas um pouco mais gordinhas que tomam litros e parece que nada aconteceu. E aí, se você fizer um teste, vai dar um índice de alcoolemia, né, acho que é esse, né, semelhante. Muitas vezes não altera em um e em outro. E aí? Então, eu não sou a pessoa... Indicado para dizer. É mais indicada biologicamente para falar isso, mas vamos falar a partir daquilo que a gente conhece, que a gente ouve falar e tal, enfim. Quando a maior compressão física, você tem mais sangue, você tem mais massa. Então, a diluição do álcool é porque Mais lenta, né? é a quantidade de álcool por litro de sangue. Entendeu? Então, quanto mais litro de sangue você tem, mais você necessita de álcool para atingir esse limite. Então, naturalmente, a pessoa magra, que tem menos litro de sangue, terá alteração da capacidade psicomotora mais cedo do que uma pessoa com maior compressão física. Porque ele tem mais litro de sangue. Então, se ele tem mais litro de sangue, tanto que quando a gente vai fazer doação de sangue, doe sangue. Quando a gente vai fazer doação de sangue, a gente tem lá o peso mínimo que a pessoa pode doar. Porque aquele peso tem relação com a quantidade de sangue que você tem no organismo. Então, quanto maior a compressão física, mais sangue a pessoa vai ter. Então, precisa de mais álcool para alterar a capacidade psicomotora. Professor, em questão do teste, né, o senhor falou. E se a pessoa se recusar a fazer esse teste, ela é levada até a delegacia? Ela é obrigada? Tá, então vamos separar essa pergunta em duas respostas. A primeira é dizer que a pessoa pode se negar tranquilamente ao teste de etilômetro e isso não constitui crime. Sim. Né? Não pode fazer prova contra si, Não, né? não é obrigado, né? É. Apesar de que a lei de trânsito considera o etilômetro a possibilidade de você confirmar de que não está fazendo uso do álcool. Mas você não é obrigado a fazer o teste. E se você não fizer teste, não é crime. Entretanto,
para o crime de bebida e direção, né, de conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em função da ingestão de bebida alcoólica, a gente tem aí, ainda que o indivíduo se recuse a fazer o teste do etilômetro, não, vamos pensar o seguinte, o indivíduo está, de fato, com capacidade psicomotora alterada, e aí viu a oferta do teste do etilômetro. Ele pensa assim, pô, se eu soprar esse etilômetro vai aqui, acusar, né? vai pipocar aqui, Vai eu vou ser quebrar. preso. Aquele sobre, pô, vai explodir. Né? Vai ser preso, vou ser preso. Então eu não vou fazer o teste porque eu não vou ser preso. Não é bem assim. Se a pessoa se recusar a fazer o teste e ainda assim for constatada a alteração da capacidade psicomotora, ela pode ser conduzida à delegacia. E como é que se constata? Sinais de embriaguez. É famoso, você está bêbado. É ver, por exemplo, se as vestes estão desarrumadas, olhos avermelhados, hálito etílico, voz embolada. Então, é um conjunto de sinais que levam a gente a compreender que aquele indivíduo está com a capacidade psicomotora alterada. Só um dado de humor aqui, do sujeito que foi parado no trânsito, saiu do carro bêbado, aí o policial olha, você está bêbado? Não, eu não estou. Então faça um 4, ele. Atendeu a necessidade, atendeu Faça ao um 4. pedido. Um 4 aqui, tá tudo certo. Não tô bêbado. Provei que eu fiz um 4. Pelo menos a minha condição cognitiva não está alterada. E aí eu dizia que no Uruguai não tem crime de bebida de direção. E sabe o curioso? Eu me dediquei a fazer busca de dados oficiais Brasil e Uruguai com relação aos acidentes de trânsito. Porque a gente cria esse tipo penal de bebida e direção com a ideia de reduzir os acidentes de trânsito, né? Aquela coisa que beber e dirigir vai matar e tal. No Uruguai, proporcionalmente, eu tive cuidado de pegar o número de condutores, número de veículos do Uruguai, porque o Uruguai é pequenininho, né? O Uruguai é Salvador. Quantidade de habitantes. Aí eu peguei a quantidade de veículos e condutores, Uruguai e Brasil, e o número de acidentes que cada um deles registram. Proporcionalmente, o Uruguai, que não tem o crime de bebida de direção, tem menos acidentes do que o Brasil. Não é tornar crime que vai resolver a questão. Não é criminalizar que não resolve. Não é. Esse pensamento punitivista Exatamente. não resolve. E qual é o problema do pensamento punitivista? Que você joga para a sociedade uma responsabilidade que é do Estado. O Estado que precisa trazer políticas públicas para fazer você compreender de que beber e dirigir é nocivo socialmente falando. Eu costumo fazer esse debate em sala de aula e pergunto a um determinado aluno que esteja lá, se todo mundo saísse, se você tivesse a certeza de que você furtando um papel ninguém saberia, você furtaria? Não, claro que não. E por que não faria isso? Minha índole. Compreendeu? A gente tem essa formação social de que furtar é errado, mas a gente não tem essa mesma perspectiva sobre bebida e direção. E é aí que está o cerne da questão. Aí que está o X do problema. Quando a gente tiver políticas públicas que nos possibilitem essa racionalidade sobre bebida e direção, talvez os números diminuam. Eu li uma entrevista uma vez, tem tempo isso, tem uns 6 anos, 7, do chefe de polícia da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A polícia militar lá é a mesma que faz a fiscalização de trânsito, de multa, essas coisas. E aí ele disse, nós temos uma política de trânsito aqui em Los Angeles de que quando nós pegamos uma celebridade embriagada no volante, é de divulgar isto o máximo possível na mídia para que a população saiba que dirigir embriagado, aqui a gente prende, certo? E aí ele citou o exemplo de Mel Gibson. Mel Gibson foi transitando na rua de Los Angeles, ele estava para lá de Marrakech, certo? Ele não estava falando, né? Estava falando com cachorro de cacho. E aí ele foi preso, tiraram foto, divulgaram, a própria polícia se encarrega de divulgar amplamente na imprensa para que a população saiba de que a polícia prende, pune quem dirige embriagado. Numa cidade que 93% da população se desloca exclusivamente com carro. Né? Los Angeles não tem serviço de transporte público praticamente. Tem um metrozinho lá meia boca e um outro ônibus. 92% da população anda de carro. E lá aprende mesmo. Eu achei interessante ele falar isso, né? Você pode observar na televisão que quando uma celebridade em Los Angeles é presa embriagada, até você aqui no Brasil sabe. Ela foi presa, bota a cara tem na internet. Você olha a cara de Mel Gibson, bicho. Aquela cara assim aquela cara de 1º de janeiro, que começou o Réveillon no dia 23. Começou no dia 23 numa cana violenta. E prenderam, ele ficou preso 35 dias.
35 dias. O juiz não arbitrou fiança. Mas aí a gente precisa compreender o sistema carcerário. Ah, não, claro, é outra realidade, Não né? é? É outra Então, realidade. todas as questões. Quer ver? Aí eu volto àquela questão que você me perguntou se o Código de Trânsito Brasileiro atende a nossos anseios, se ele é atual. Você sabe, porque você é um grande estudioso do tema. Quanto ganha hoje, por exemplo, um deputado federal? Ah, somar tudo, muito mais de 100 mil reais. 100 mil reais. É. O que é 3 mil reais para quem ganha 100 mil reais? É o valor da multa. 3%, é. 3%. O que é 3 mil reais para quem ganha o salário mínimo? Mais do dobro do que ele ganha. O dobro do que ele ganha. Você percebe como é uma legislação que pune quem não tem Cidade capacidade financeira? Tem razão, é. Pensa comigo. Eu acabei de dizer, eu disse agora há pouco, que no Uruguai não tem o crime de direção, mas tem a penalidade administrativa de suspensão de dirigir. O cara, de fato, não consegue dirigir lá. Se tiver suspenso e ele for flagrado, enfim, eles cumprem, de fato, a suspensão. Uma pessoa que ganha 100 mil reais, ela para e pensa, faz a conta, né? Bota um lápis. Quanto eu ganho por mês, ganha 100 mil reais. Quanto a multa? 3 mil reais para beber dirigir. Para mim é lucro. Eu pago 3 mil reais aqui, não vou ser suspenso, na minha habilitação não vai ser suspensa. Então, eu posso continuar com essa prática. Agora, pense comigo. Se ao invés de ser um valor fixo de quase 3 mil reais numa multa, fosse percentualmente ao valor percebido pelo indivíduo. Então, minha remuneração é de 100 mil mês. Se é 2 vezes o seu valor Seria muito mais mínimo, eficaz, né? Ou então encaminhar a pessoa para uma escola, não. Assistir algumas aulas de educação de trânsito. sim, né? Na teoria tem isso. Tem, né? Quando você é flagrado bebendo e dirigindo, independente se você fez o teste ou se recusou, você fica 1 ano sem dirigir, na teoria, na lei. Você fica 1 ano sem dirigir. Depois de você sem dirigir, você tem que fazer um curso de frequência obrigatória de curso de reciclagem. Você tem que fazer um curso de reciclagem para poder voltar a dirigir. Então não é só ficar suspenso. Você paga a multa, fica um período suspenso, faz o curso de reciclagem e volta a dirigir. Então, na teoria, o negócio está bem amarrado. Falta políticas públicas para implementar isso, né? Exatamente. Não sei se você viu hoje de manhã, eu acordei hoje de manhã, assistindo um noticiário, um deputado de Brasília Federal dirigindo um carro sem camisa, sem cinto, ele gravou isso, em alta velocidade nas ruas de Brasília. E ele postou no Instagram. E aí isso caiu mal. Aí, O que será? por que será? Aí ele foi, o agente de trânsito, o serviço de trânsito lá de multa, mandou uma multa para ele de que ele estava dirigindo sem cinto de segurança em alta velocidade. Ele imediatamente encaminhou um ofício ao Detran dizendo que ele reconhecia o erro, que ele estava dirigindo sem cinto, que lavrasse a multa para ele pagar. Agora, o da velocidade ele contestava. Aí a reportagem encaminhou um perito que, pela velocidade com que passa, certo, as árvores, ele estava acima de 50 km, que era o permitido. Então ele foi lá e gravou um vídeo. Então, na internet, ele gravou um vídeo. Estava errado, sem cinto, estava sem camisa, sem cinto, certo? Reconheço. Agora a multa de velocidade, não. Aí eu não sei qual foi o desenrolar disso. Eu vi hoje de manhã, hoje 8 horas da manhã no jornal, e o vídeo dele se explicando a respeito disso. Quer dizer, ele só resolveu pagar a multa quando foi pego em flagrante, né? Senão ele não pagaria. Quantas vezes ele dirigiu sem cinto, sem camisa? Sem camisa pode, não né? pode, né? Se é sem cinto e alta velocidade, e nunca foi flagrado, e ninguém nunca filmou. Me tire uma dúvida, de chinelo. Eu já tomei uma multa. A lei Carro de proíbe, chinelo. a lei proíbe conduzir o veículo com calçado que não se firmem aos pés ou que prejudique a utilização dos pedais. Então, o que é chinelo? Aquele de dedo não pode. Não, eu não uso chinelo de dedo que eu dei. O meu é daqueles... Se for aquele todo fechadinho e tal, lacradinho, eu tenho um chinelo que ele tem uma correia em cima do pé, tem outra correia Não, mais não é atrás. solto, é chinelo, mas não é chinelo. Aí não é fixado ao pé. É multa, né? Qual Eu tomei a multa, mas não paguei, não reclamei não. qual é o problema disso? Porque quando o chinelo é solto, ele pode... Enganchar, né? Exatamente. E aí isso pode... É uns mitos que a gente ouve, que às vezes não são mitos, são verdades, né? Agora, descalço pode. Descalço pode, né? Descalço pode. Descalço pode. Descalço não tem proibição nenhuma. E aí, bem, você tem as multas, bem, obviamente você também trabalha com defesa de multa de trânsito, essas coisas que devem ocorrer, né? Como é o entendimento, assim, as coisas vão parar nos tribunais, essas multas ou não vão, certo? Dá para resolver administrativamente. Um detalhe, uma pergunta que é muito recorrente, né? Você sabe, paguei a multa, eu estou Não. Estou Não. livre. E isso...
Que fantástico você ter perguntado isso, porque recentemente criou-se uma política de arrecadação e as pessoas não se atentam a isso. Para pensar no óbvio, né? Imagine que a multa custa R$3.000. Se você pagar antecipado, se você disser, ó, Estado, eu estou errado, tipo deputado, reconheci o meu erro, eu estou errado, não vou fazer recurso, não vou fazer nada, quero pagar a multa. Você pode pagar com 40% de desconto. Ou seja, uma multa de R$3.000, eu sou de humanas, R$1.200 é o que você paga, não é verdade? E aí todo mundo acha isso uma vantagem. Só que, como eu disse, a multa de lei seca no Brasil, a infração de lei seca no Brasil, corrigindo, além do valor da multa, tem a penalidade de suspensão de dirigir. Então, veja, quando você diz ao Estado, eu reconheço, de fato, cometi essa infração, você pensa que está levando vantagem, tá? Em vez de pagar 3 porque mil... a pessoa acha que pagou a multa, já resolveu o meu problema. O dinheiro o Estado quer o meu dinheiro, leve. O Estado da Bahia tem até 5 anos, pelo menos esse é o entendimento deles, né? Há uma discussão se é esse prazo ou não, porque a lei manda que o processo seja de forma concomitante, mas considerando que eles estejam certos, são até 5 anos para abrir um processo de suspensão. O que é que acontece? E é esse um outro erro. A pessoa pagou a multa com 40% de desconto hoje, ou com 40% de desconto hoje, e só daqui a 4, 5 anos ela vai responder um outro processo de suspensão. Ou seja, ela passou 4 anos compreendendo que ela poderia cometer infração de trânsito, pagar com 40% de desconto, que não seria suspenso. O reincidente tem direito ao desconto? O reincidente tem direito a desconto, tem. O reincidente vai ter habilitação cassada, né? Se 12 meses for reincidente na lei seca, a habilitação não vai ser mais suspensa, vai ser cassada. Qual é ainda a minha crítica, permaneço ela? Se de fato fosse aplicada a multa e a suspensão de forma conjunta, o cara ia pensar 2 vezes ao beber e dirigir. Mas quando eu tenho uma possibilidade de pagar 40% de desconto, eu pago 1.800 ao invés de 3.000 e continuo com a minha habilitação 2, 3, 4 anos, o que é que eu vou dizer? Não, só basta pagar um desconto. E ainda falo com os meus amigos. Nada, rapaz, eu paguei. Tive um cliente que aconteceu isso. Eu paguei, tô livre. Paguei, nunca a minha habilitação foi suspensa. O camarada respondeu por essa suspensão 4 anos depois. E o que acontece? Geralmente, a gente vai responder esse processo de suspensão quando a gente mais precisa da habilitação. O cara era funcionário de determinada empresa, trabalhava de forma presencial, né, e passou a fazer um trabalho de campo, passou a trabalhar viajando. Quando mais ele precisava da habilitação, a habilitação dele foi suspensa. Por uma infração que tinha acontecido há 3, 4 anos. Percebe que ele passou 3, 4 anos pensando e reproduzindo a ideia de que se você pagar a multa, você está livre? Não tá. Não tá, né? Porque Não tá. você ainda está ativo, né, lá no sistema como um infrator. Quer ver outra coisa comum? A pessoa que é permissionário, ela passa 1 ano na habilitação, não pode cometer infração, né? A pessoa que comete infração acha que, não, eu vou pagar aqui. Aí vou pagar logo para me livrar. Aí pagou a multa, teve habilitação cassada, permissão cassada por conta daquela infração. Então, pagar não é o suficiente para resolver o seu problema no que se refere à habilitação. Porque tem 2 coisas, né? Tem a punição pecuniária, que ela está vinculada ao veículo, e tem a punição na habilitação, que é o cúmulo de pontos ou a suspensão, dependendo do caso. A depender da gravidade, pode ter suspensão definitiva? Definitiva não, pena perpétua não existe. Não pode tirar mais carteira, não. Não existe. Não pode mais. O que pode acontecer, a única pena que, entre aspas, é definitiva é o permissionário, que comete uma infração de trânsito, a pessoa está naquele prazo ali. Mesmo que tenha cometido um atropelado e matou alguém, não. Ele pode perder por um período, ficar impedido de dirigir, certo? Mas passou esse período, ele pode voltar a ter a sua habilitação. O permissionário, ele pede aquela licença temporária dele. Permissionário, vamos esclarecer aqui, o permissionário é aquele que tem a carteira por um período. A provisória. A provisória, por um ano. De um ano. Se ele cometer a infração nesse período, ele pede aquela provisória e inicia um novo processo de habilitação. Talvez essa seja uma pena definitiva, se a gente compreender. Se for entender assim, né? Mas para nunca mais poder dirigir, não é possível. Em alguns países, por exemplo, na Inglaterra e Estados Unidos, é definitivo. É definitivo. É definitivo porque lá, nos Estados Unidos, a carteira de motorista é o documento mais importante que o sujeito tem. Porque é somente através da carteira de motorista que ele tem direito a acesso à previdência social, a conseguir contrair empréstimos em banco.
Se ele perde a carteira de motorista, ele não faz mais nada na vida. Seria tal qual o CPF aqui no Brasil. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu tenho um amigo, tenho um parente que mora nos Estados Unidos, ele fala, só a gente perdeu a carteira de motorista aqui, certo? Uma infração, qualquer coisa, a gente não faz mais nada na vida. A gente não faz absolutamente nada. É o documento mais importante. E um detalhe, ele diz que tem cidades nos Estados Unidos que permite o menor de 16 anos já ter uma carteira de motorista. Tem né? um projeto aí tramitando. O que é que você acha? Péssimo. 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 É porque assim, qual é a ideia? Para a pessoa poder dirigir, um dos requisitos é ser penalmente imputável. 16 anos ele não é, né? Como é que esse projeto vai caminhar? Pense comigo. Se o indivíduo hoje bebe, dirige, dá cavalo de pau na rua e mata uma pessoa, vai responder por o crime de homicídio pelo Código Penal, não o Código de Trânsito, é um homicídio doloso, certo? Se ele tem 16 anos e faz isso, qual será a pena? Medida protetiva, né? Compreendeu? Então a gente, enquanto sociedade, a gente é punitivista, Punitivista. mas uma situação dessa em que, de fato, converge para o punitivismo, a gente não é mais punitivista, porque o que a gente quer é possibilitar que as pessoas elas estejam na via. Admiro se a gente já tem tanto motorista, considerando que a partir dos 18 anos. Imagine se fosse aos 16. Você foi, assim como eu, Kelly, nós tivemos 16 anos. Você, de fato, acha que um jovem de 16 anos, regra... Vou confidenciar uma coisa aqui. Eu dirijo desde os 14. Então, você acha, você acha que Por uma necessidade. Meu pai idoso tinha um carro, alguém tinha que dirigir em casa. Era eu. Veja como já é dada a responsabilidade a tinha que você. dirigir. De fato, você acha que o adolescente tem maturidade Não. para... Na minha época não tinha. Imagine hoje. Quem é hoje que tem acesso... Às vezes a gente com 18, 20, acho que nem maturidade tem. Exatamente. Não, acho por esse motivo que... Não, por esses dois motivos. Né? Primeiro, acredito que não tem maturidade suficiente para estar de posse de um... Como muita gente gosta de dizer, eu não considero assim, mas muita gente gosta de dizer que é uma arma, né? Acho que é muito... É muito pesado, né? Eu acho. E fora isso, né? Uma faca também é uma arma. Está na mão de um cozinheiro. Sim. É muito mais perigoso, porque é mais fácil, né? Sim. É muito mais fácil. Mais A questão é ao que se destina, né? Por isso que eu não acho que o veículo é arma. E quem utiliza, né? De como se utiliza. Uma pistola é uma arma. Porque ela foi feita para atacar. Não tem outro. Eu vou usar uma arma para me defender. Eu me defendo com colete. Uma arma é para atacar. Ou saio correndo. Entendeu? O veículo você pode usar como uma arma, mas o veículo não é uma arma. O veículo é um objeto destinado à locomoção. E só isso, seja qual seja o veículo, da bicicleta ao caminhão. Ele se destina à locomoção, a transporte de carga. Não é uma arma, é a pessoa que está utilizando. Pode fazer uma faca de cozinha, eu posso fazer dessa caneta aqui uma arma. Posso fazer desse copo uma arma. Tudo pode ser feito como uma arma, né? Depende de como você utiliza. Então, o veículo não considera que seja uma arma, mas é muito perigoso, muito arriscado para um adolescente de 16 anos. Você acha que ainda é muito incipiente hoje aqui no Brasil ainda o ensino de legislação de trânsito nas escolas de ensino médio? Porque eu vejo assim uma política aqui, outra ali, mas não vejo nada com muita consistência. Vejo assim, às vezes como uma coisa assim, semana de trânsito, vamos ensinar, como se em 2 semanas pudesse ensinar tudo, né? Em vez de ser uma coisa regular, né, do começo, olha, você tem que andar na calçada assim, certo? Você tem que entrar no carro, tem que pôr o cinto, né? Educar o jovem a ser um bom motorista, né? Eu acho que a gente só muda enquanto sociedade através da educação. Mas eu ando na contramão da direção do que o pessoal fala como educação. Eu fui convidado para palestrar em um evento de trânsito aqui na Bahia, e aí estava o diretor do Detran. E como política pública de educação para o trânsito, ele deu a uma criança um bloco de multas para que se o pai cometesse infração, ele aplicasse a multa no pai, e aí o pai tinha consequência de dar um chocolate, enfim. Constranger o pai, né? A intenção, né? Mas só que você está invertendo a ordem das coisas. Não é filho que cria pai. É pai que cria filho. O que as pessoas estão esquecendo é que, por exemplo, o filho sabe o que é de fato infração de trânsito por qual caminho. O que a gente está ensinando na escola?
eu vejo algumas campanhas educativas na escola Uhum. que a pessoa vai lá para falar sobre o sinal vermelho, amarelo e verde. Vermelho pare, amarelo diminua a velocidade, verde siga. Mas não ensina, por exemplo, a criança que ela deve atravessar na faixa pedestre. Quando o semáforo está vermelho ou verde para o pedestre, em qual momento ele deve atravessar. A gente teve um sinistro ontem em que um idoso morreu atravessando uma via. A gente não ensina a criança, por exemplo, nessas campanhas eu não vejo, que o ponto mais próximo o caminho mais próximo entre dois pontos é uma reta. Então, atravessar a via, você não deve atravessar na diagonal, você deve atravessar numa reta. Eu acho que a educação muda, mas na contramão do que o povo fala de colocar uma disciplina trânsito na escola. Não. Eu acho que trânsito é o nosso dia a dia. Atravessar a faixa pedestre é dia a dia. Então, numa aula de matemática, por exemplo, eu posso fazer com que o aluno estude o número de sinistros de trânsito que ocorreram no Brasil naquele ano. E, a partir daí, educá-lo para o trânsito. Eu não preciso ensinar sobre lei de trânsito. Você não ensina a Constituição Federal. Tem razão. Eu acho que o trânsito ele deve ser, de fato, inserido nas escolas, mas como um tema transversal. Dentro da biologia, dentro da matemática, dentro da língua portuguesa. Interpretação de texto, pega um artigo da lei e faz interpretação de texto. E dá para fazer. Só que é mais fácil ficar vendendo que tem que inserir uma disciplina trânsito, porque o caminho é mais difícil, porque para inserir disciplina trânsito no estudo, você sabe que tem que alterar a lei de diretrizes básicas da educação. E quem é que vai ser o professor de trânsito na escola? Quem é que vai dar aula de trânsito? Porque para você ser O professor... professor Bebum que chega lá. E para além disso, e qual a formação que você vai ter? Porque você tem que ter licenciatura. Na universidade não tem disciplina trânsito para o professor de língua de licenciatura, enfim, não tem essa disciplina. Então, qual o conhecimento, como é que vai ser a avaliação curricular? Eu vou dar um exemplo aqui, Zé. Na época que eu morava na Inglaterra, que eu estudava, na casa que eu ficava, ao lado tinha uma escola de crianças, né? Aí todo dia de manhã, aqueles meninos assim de 5 a 7 anos, a professora juntava todos os meninos e ia para a rua. Aí ela chegava com aqueles meninos, parava assim e dizia, isto aqui é uma faixa de pedestre. Né? Temos que parar, o seu carro tem que parar. Aí ela levantava uma placa assim, ó, faixa de pedestre. Aí os meninos iam e atravessavam a faixa de pedestre. Né? Aí ela falava, olha, o sinal ali, ó, você só atravessa quando o sinal para você for verde. Aqueles meninos, oh yes! Aí ela atravessava, né? Isso era todo dia. Isso não era um dia, não. Todo dia de manhã eu ficava olhando assim para a professora. Boas práticas. Ela te ensinava uma coisa diferente. Daí ela chegava assim, ó, o carro, certo? Tem que respeitar o pedestre. Então, quando você atravessar, mesmo que ele pare na faixa, olha, eu ficava todo dia, isso era 7 horas da manhã, um frio de rachar. Eu olhava para um lado, os meninos olhavam para o outro e atravessava. Certo? E aí os carros paravam. Lá tem esse mau hábito dos carros pararem antes da faixa. Né? Esse mau hábito terrível. Terrível. E paravam antes, né? Mas eu achei assim, fantástico. Sobre esse tema, pensa comigo. As pessoas defendem a ideia de que inserir a disciplina trânsito na escola vai reduzir, a pessoa vai aprender a vida toda e quando tiver adulto ele vai saber que é errado e não vai fazer. Diga-me, quem avança semáforo na cor vermelha sabe que é errado? Nem sempre, né? Não sabe? Não sabe. Quem excede o limite de velocidade sabe que está errado? Tá, sabe, com certeza. Quem estaciona no local proibido, que tem a placa proibida, parece sabe que está errado? Eu vou parar aqui 2 minutinhos. Então, o que a gente precisa não é conhecimento de lei. O que a gente precisa é de formação cidadã para nos fazer respeitar a lei. Porque o certo e errado de trânsito, regras gerais, todo mundo sabe. Olha, o papo aqui tá tão bom, bicho. Eu aprendi, eu sou egoísta, viu? Eu chamo assim para eu aprender, certo? Se eu fosse contratar ele, eu ia gastar muito dinheiro para ensinar essas coisas. Certo? E aqui... Uma dúvida que eu acredito que não seja só minha, né? Mas quem se envolve em um acidente e não possui habilitação, essa pessoa sempre é colocada no lugar de que está errada? Ah, que interessante. Avaliar a responsabilidade sobre um acidente de trânsito, hoje chamado de sinistro, né, é avaliar quem deu causa. O fato da pessoa cometer infração de trânsito geral não torna ela responsável pelo acidente. E muita gente imagina isso, sabia? Muita gente fala assim, você não tem habilitação, você já está errado. Não. Tem entendimento do STJ, inclusive, versando sobre isso. O simples fato do cometimento da infração não torna você o responsável pelo sinistro. Pense comigo. Imagine que você não tem habilitação, está dirigindo numa via de sentido único na sua mão. De repente entra um carro na contramão de direção e colhe de frente com o seu. Quem é o errado? O que tá na contramão. Entendeu?
O fato de não ter habilitado não quer dizer que eu não seja ocupado. Não deu a... Deu causa. Exatamente. Não deu causa. Não foi a falta de habilitação Que deu causa. que gerou aquele dano. Então, não é... Isso aí não é só sobre habilitação, não, tá? Se eu estiver bebendo e dirigindo e me envolver em um acidente de trânsito, o fato de eu estar bebendo e dirigindo não significa necessariamente que eu sou responsável. Aí, obviamente, vai ter que comprovar que aquela forma que eu estava contribuiu consideravelmente para o resultado do acidente. Já tem a seguradora não paga, né? A seguradora usa esse argumento de que, não, você cometeu infração de trânsito aqui, você estava bebendo e dirigindo, eu não vou pagar o seguro. E não é esse o caminho, não. Tem entendimento da STJ que é preciso comprovar que a infração cometida tem a relação com o resultado do acidente. Chegamos ao fim, certo, de mais esse podcast. Mas aqui, antes de terminar o podcast, eu geralmente faço indicação de filmes e de livros, certo? De livros, eu trouxe aqui O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que inspirou até Francis Ford Coppola a fazer Apocalipse Now. Não tem nada a ver com trânsito, mas trata de uma viagem que o sujeito faz em um navio que se envereda por dentro da África e que é um dos clássicos da literatura inglesa. E por que eu trouxe aqui de referência? Porque trânsito liga necessariamente a viagem, a esse deslocamento. E aqui é uma narrativa de viagem dele, né, de Joseph Conrad, Coração das Trevas. Se tiverem a oportunidade de ler, leiam. Se não quiserem ler, assistam o filme Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. Dos filmes, eu trouxe até uma listazinha aqui pequena. Tem um livro também muito bom, Bauman, certo? Zygmunt Bauman, que eu aconselho a ler. Trata da vida líquida, né, o livro dele, Modernidade Líquida, que ele tem capítulo dedicado ao trânsito. De filmes, certo? Ford versus Ferrari, que é um filme fantástico, certo? Recente. Já assisti. E 2 filmes de Steven Spielberg escondidos que as pessoas pouco, né, têm relação com o trânsito. Um se chama Encurralado, que é um filme que ele fez para a televisão, que é um caminhão numa estrada perseguindo o motorista. E esse motorista é invisível, ele nunca vê. Um caminhãozão grande, ele passa a viagem dele toda no interior dos Estados Unidos, fugindo desse caminhão. O caminhão vai, encosta e bate nele, vai, encosta e bate nele. Ele entra num posto de gasolina, o caminhão passa direto devagar, e o motorista a gente nunca vê. Eu não vou dizer o fim, não, que o fim é surpreendente. Vou assistir. Né? É Encurralado, um filme que Spielberg fez para a televisão. Foi o primeiro filme dele. E o outro, Louca Escapada, também de Spielberg, de uma mulher que vai dirigindo no trânsito, de um marido que está escapando da polícia. E ela faz barbaridades no trânsito para fugir com o marido que acabou de assaltar um banco. Spielberg disse que é um filme que ele não gosta muito, certo? Que não fez sucesso, que ficou só 2 meses em cartaz no cinema americano, mas que as barbaridades que ela comete no trânsito para salvar o marido que assaltou um banco é com Goody Hall, se não me engano, uma atriz americana lourinha. Excepcional filme. E a dica desses 2 livros. Eu quero agradecer imensamente, certo, contigo, certo? Brigadão, certo? Certo? Você é uma pessoa especial no meu coração. Você também, obrigado por a sua vinda, certo? O podcast aqui, vamos ver se tem alguma consideração final a fazer, alguma coisa? Queria só agradecer e dizer da honra que é fazer parte dessa instituição. De fato, é um prazer para mim. Eu fui no IFAT por opção e tive, repito, a grata satisfação de ser convidado para a docência e sou apaixonado pelos meus colegas. Admiro, digo que é uma satisfação estar no mesmo ambiente que você é docente. Para mim é de fato uma honra. Só agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Kelly? Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Até.